E o próximo louvor, o Floresvaldo do Maria Antônio, oferece para Silmara, Joyce, Silvana, Sabrina, Tauani, Cristiane, Lima e Jax pelo seu aniversário. O que vencer, Deus dará o jeito de dar pleno nessa cidade. Será a festa mais bonita. Muito além das estrelas, eu vou ser. Não estejais inquietos por coisa algumas, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça. Filipenses 4:6. Igreja Batista Bíblica do Jardim Calegaro, culto às quarta-feiras, 19h30, culto de oração. Sábado, 19h30, Unijovem. Domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas da noite. E a Isabel do Denadai oferece o louvor Edinaldo Mendes, Não Consigo Viver Sem Seu Amor. Para Leda, Eliude, Andréia, Flávio, Juvenal, Cleide Moura, Daniel, Misael, Isael, João, Ivo Marcelino, Floresvaldo, Isabel do Carmo, Cristina, Cristiane pelo seu aniversário e todos os irmãos da Rádio Betel. Rádio Betel, a mais ouvida da região. Não consigo viver sem teu amor, não existe sabor na minha vida sem toque desse teu amor. Não vejo... Betel, a rádio que é muito mais você. Amar, amar, sempre vou te amar, pois o amor supera tudo. É como um pássaro que voa, voa livre sem cessar. Voa, voa, voa livre como um pássaro. Vai voando no infinito e lá no céu irá chegar. Voa, voa, voa livre como um pássaro. Vai voando no infinito e lá no céu irá chegar. Voa, e lá no céu irá chegar. Rádio que toca o que toca no seu coração. Seu coração. E agora vamos ouvir a mensagem com o pastor Lauro. Devemos determinar ou pedir a Deus? Caros ouvintes, mais uma vez entramos no seu lar através do programa Examinando as Escrituras, programa da Igreja Batista Bíblica no Jardim Calegaro, na Rua 10, número 207. Cultos aos domingos na parte da manhã, 9 horas Escola Bíblica Dominical, às 19 horas culto de adoração, quarta-feira 19h30 culto de oração, sábado também às 19h30 reunião dos jovens e adolescentes. Portanto, você, sua família, você está convidado a vir e ouvir a palavra de Deus. O assunto de hoje: devemos determinar ou pedir a Deus. Devemos determinar ou pedir a Deus. Texto que nós vamos ler, Mateus capítulo 6, a oração muito conhecida, a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante, diz Jesus: portanto vós orareis assim:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Prezado ouvinte, é um assunto que eu quero levar até você, um assunto que se ensina muito. Devemos determinar ou pedir a Deus. Pode o homem determinar para Deus? O que meu prezado ouvinte pensa sobre este assunto? O que você pensa sobre este assunto? Qual é a sua resposta? Qual é a sua base bíblica para este assunto? Pode o homem determinar para Deus? O que quer dizer a palavra determinar? A palavra determinar nada mais é do que ordenar, ou seja, dar ordem para Deus. Será que nós podemos ordenar ao Senhor fazer alguma coisa por nós? A Bíblia ensina a doutrina do determinismo, de determinar as coisas. Lucas capítulo 11, nós encontramos um discípulo perguntando a Jesus, diz: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. E Jesus então ensinou a oração conhecida, a oração do Pai Nosso. Mateus 6, ele também ensina aos seus discípulos a orar tendo a oração modelo, a oração base, a oração do Pai Nosso. E nesta oração está claro que diz o versículo 10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pensa bem, meu prezado amigo, a vontade de Deus é que é mais importante. Esse ensino de determinar para Deus, de mandar Deus fazer, não é um ensino que está fundamentado nas Escrituras. Paulo pergunta: pode o homem, pode o barro, pode o vaso contender com o seu Criador? Vamos ler Isaías, Isaías capítulo 45, o versículo 9, o que diz aí a palavra de Deus. Isaías 45, no versículo 9. Eu vou estar lendo, se você tem também a sua Bíblia, poderá acompanhar a leitura. Isaías 45, verso 9, diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Presta bem atenção, meu prezado ouvinte. O caco entre outros cacos. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Presta bem atenção, é uma pergunta que Deus, através do profeta Isaías, faz. O que nós somos diante de Deus? Nós somos o vaso, nós somos os cacos, andando entre os cacos. Se refere aos homens, se refere a nós que somos tão pequenos diante da soberania, da grandeza de Deus. Como diz o salmista: tu és tremendo. Como diz o salmista Davi no Salmo 139, de uma maneira tão maravilhosa tu me formaste. O teu conhecimento, teu poder, a tua onisciência é tão elevado que eu não posso atingir. Portanto, eu não vejo nenhuma base nas Escrituras para a doutrina do determinismo. Mandar em Deus, eu nunca vi isto. Fico tendo dificuldades de procurar na Bíblia, ver aonde se ensina a doutrina de determinar, mandar em Deus. A Bíblia nos ensina, meu prezado ouvinte, pedir. Jesus ensina a pedir. Determinar, será que essa palavra não nos coloca a tentar a Deus? Êxodo capítulo 17, o versículo 17 diz o seguinte, Êxodo 17, 17, se você tem sua Bíblia, pode acompanhar a leitura em Êxodo 17, 17. Diz o texto, Êxodo capítulo 17, versículo 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel,
E porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Presta bem atenção nesse versículo. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? A doutrina do determinar diz que você é filho de Deus e que você tem que mandar, porque você é filho de Deus. E que você tem que dizer a Deus, e Deus tem que obedecer porque você é filho. Prezado ouvinte, há um exemplo claro em Êxodo, quando os filhos de Israel disseram isso a Deus: está o Senhor em nosso meio ou não está? Nós estamos precisando disso, queremos isso, o Senhor vai nos dar ou não dá? O Senhor é Deus ou não é? Eu sou filho de Deus ou não sou? Mas a Bíblia chama isso não de determinar, mas de tentar ao Senhor Deus. 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos tentar ao Senhor. 1 Coríntios 10, 9, não tentemos ao Senhor como os filhos de Israel, como nesse caso aqui em Êxodo capítulo 17, versículo 7. Portanto, meu prezado ouvinte, o que nos ensina a palavra de Deus é orar, é pedir a Deus. A Bíblia diz, Jesus diz que Deus é como o Pai, um bom Pai que se compadece, Deus que conhece todas as nossas necessidades. Antes de pedir, Deus já sabe o que nós precisamos. Portanto, Deus, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, Ele atende os nossos pedidos para a nossa alegria e também para a honra e para a glória de Deus. Não existe essa doutrina de determinar, mandar, como se o homem pudesse mandar em Deus, como se nós pudéssemos determinar para Deus alguma coisa e Deus deve cumprir. Os salmos estão repletos de orações dos homens de Deus, pedindo, clamando a Deus a misericórdia, pedindo a Deus a compaixão, buscando a Deus, para que Deus os pudesse livrar ou pudesse socorrer nos momentos difíceis da sua vida. O Novo Testamento, Jesus nos ensina a pedir. João capítulo 14, versículo 13, Jesus está dizendo aí, versículo 13: e tudo quanto pedis em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E tudo quanto pedides não é determinar. Versículo 14: se me pedides alguma coisa em meu nome, eu farei. Se pedides. Presta atenção, Jesus está ensinando pedir. O corinho conhecido: buscai o primeiro reino de Deus, batei e bater, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Não é? João 16, 24, nós encontramos aí também outro texto que diz: até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Nós temos exemplo do apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne, e diz ele mesmo que orou a Deus, que pediu a Deus 3 vezes para que Deus o curasse, mas Deus não o atendeu, dizendo: Paulo, a minha graça te basta. Você imaginou se o apóstolo Paulo diz: não, Senhor, eu sou filho de Deus, eu sou teu filho, eu sou teu servo, eu quero, eu determino, eu mando que o Senhor me cure. Nós não encontramos tal ensino na palavra de Deus. 1 João capítulo 5, primeira epístola de João capítulo 5, o versículo 14. Ouça aí o que diz a palavra de Deus em 1 João 5, 14. Diz o apóstolo João em 1 João 5, o versículo 14, dizendo assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Presta bem atenção que eu quero destacar nessa tarde a você, meu prezado ouvinte, que a vontade de Deus é que é importante para a nossa vida. Muitas pessoas não querem aceitar a vontade de Deus. Muitos querem dizer: determina, não seja mais pobre, determina as doenças, não seja, você não pode mais aceitar, como se nós, ao fato de nós aceitarmos a Cristo, os problemas das doenças, nossos corpos seriam isentos das doenças. Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Os heróis da fé foram homens que sofreram
foram torturados, cerrados ao meio, foram pessoas necessitadas, moraram em cavernas. Hebreus capítulo 11. Mas Jesus sempre deu ênfase em fazer a vontade de Deus. Jó, quando perdeu tudo, ele diz: se Deus tirou, louvado seja o Senhor. E Jó, também no finalzinho, Jó 42:10, diz que Deus devolveu a Jó todos os seus bens quando ele estava orando pelos seus amigos, não quando ele estava determinando para Deus. Portanto, meu prezado ouvinte, meu prezado amigo, meu prezado irmão, eu não vejo nenhuma base bíblica para a doutrina do determinar, do determinismo, porque essa doutrina afronta a soberania do nosso Deus. Se você é filho de Deus, se você é servo de Deus, você tem que aceitar a vontade de Deus. Deus sabe o melhor para as nossas vidas, e a vontade de Deus é o que é mais importante para as nossas vidas. Em Mateus capítulo 26, verso 42, eu vou ler aí, encerrando então a nossa mensagem de Mateus 26, 42, diz aí o texto, Jesus orando no Getsêmani. Mateus 26, 42 diz aí: e indo segunda vez orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Meu prezado amigo, Deus nos ensina a pedir, a buscar a vontade de Deus, não determinar, não mandar. Quem somos nós, para poder determinar ou mandar em Deus? Deus, é o Senhor, o soberano Criador dos céus e da terra. Como diz Romanos 9, nós não podemos de maneira alguma mandar em Deus, Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que o formou: por que me fizeste assim? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Romanos 9, 20. Portanto, meu prezado ouvinte, coloque diante de Deus as suas petições, suas necessidades, através da oração, com humildade, com temor, com reverência. A Bíblia nos ensina a pedir, a buscar a vontade do Senhor pelas nossas vidas diante dos nossos problemas. Nunca determinar, porque não encontramos tal doutrina na palavra de Deus. Ouçam o hino para a sua edificação. Atende ao Senhor a minha oração e ouve as minhas súplicas. Responde, ó Deus. Prezado ouvinte, atende, ó Deus, a minha oração. Deve ser a nossa atitude como servos, como filhos do nosso bom Pai. É pedir a Ele, clamar a Ele, não determinar, mas aguardar, ainda que a vontade seja difícil, mas devemos aceitar, porque Deus é soberano, conhecedor das nossas necessidades. Nosso Pai, obrigado por esta tarde, abençoa todos os nossos ouvintes, e que cada um de nós possamos humildemente vivermos diante do Senhor, fazendo a Tua vontade e não a nossa. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E termina agora pela Rádio Betel FM o programa Examinando a Escritura, da Igreja Batista Bíblica do Jardim Calegari. Voltaremos no domingo das 4 às 5. Você está na melhor